Você já imaginou salvar a vida de alguém e depois descobrir que ele era o filho de quem destruiu a sua? Naquela noite fria, a chuva caía pesada e eu só queria sobreviver mais um dia. Mas quando vi aquele homem desmaiado na calçada, com o rosto pálido e o terno encharcado, algo dentro de mim gritou mais alto que o medo. Eu não sabia que, ao salvá-lo, eu estava abrindo a porta para o passado que tentei esquecer, e que entre o ódio e o perdão, eu encontraria o milagre que mudaria tudo. Ninguém sai o mesmo depois de ouvir essa história. Aquela noite parecia não ter fim. A chuva caía como se o céu chorasse por mim, lavando a calçada onde eu me encolhia sob um pedaço de papelão. O vento gelado entrava pelas frestas do meu cobertor rasgado, e eu sentia cada gota como uma agulha na pele. A cidade dormia, mas as ruas não. Elas guardavam histórias que ninguém queria ouvir, inclusive a minha. Eu já tinha me acostumado a contar as horas pelo som dos trovões. Era assim que o tempo passava, para quem não tem relógio nem destino. Cada relâmpago iluminava os rostos dos que, como eu, haviam perdido tudo. Uns dormiam abraçados em sacolas, outros murmuravam preces para um Deus que às vezes parecia distante. Mas mesmo ali, debaixo da tempestade, eu ainda acreditava que ele me ouvia. Foi quando vi aquele corpo na calçada do outro lado da rua. No começo achei que fosse só mais um dos nossos, alguém vencido pela noite. Mas algo no brilho do sapato, no corte do paletó escuro, me fez hesitar. Aquele homem não pertencia àquele lugar, e mesmo sem saber porquê, minhas pernas se moveram antes que o medo me impedisse. Atravessei a rua com a água batendo no tornozelo, segurando o pedaço de plástico que usava como capa. O corpo estava imóvel, o rosto virado para o asfalto, o cabelo misturado à lama. Me ajoelhei sem pensar e toquei seu pescoço. Frio, muito frio, mas havia um sopro leve, quase apagado. E naquele instante, esqueci que eu mesma estava faminta, doente e invisível. Tentei lembrar o que aprendi quando ainda era médica. Antes da armação, antes da perda, antes do desespero me jogar nas ruas. Comprimi o peito dele, dei respiração boca a boca e rezei em silêncio para que aquele coração voltasse a bater. Cada segundo parecia eterno. E então ele tossiu. Um som fraco, mas cheio de vida. Aquele som mudou tudo dentro de mim. O homem abriu os olhos, confuso, tremendo. Tentou falar, mas só saiu um gemido. Eu o apoiei com cuidado, tentando protegê-lo da chuva que insistia em cair. Calma, respira devagar. Você está seguro agora, murmurei mesmo sem ter certeza se era verdade. Ele me olhou como quem vê um anjo, mas eu me sentia mais como um fantasma esquecido da sociedade. Quando percebi que o sangue escorria do canto da testa dele, procurei algo para estancar. Rasguei minha própria blusa, aquela que já era só um trapo, e pressionei a ferida. O calor do sangue contrastava com o frio da noite, e uma estranha sensação de humanidade me percorreu. Era como se por um instante eu tivesse voltado a ser quem fui. A sirene de um carro distante me fez olhar para os lados, temendo que alguém nos visse. Gente como eu não costuma ser bem-vinda perto de gente como ele, mas não consegui abandoná-lo. Peguei um pedaço de papelão, cobri o corpo dele e sentei ao lado, abraçando os próprios joelhos. A chuva virou trilha sonora de uma promessa silenciosa. Eu ficaria ali até o sol nascer. As horas passaram devagar. Eu observava o vapor saindo da boca dele a cada respiração e sentia um alívio quase maternal. Era estranho cuidar de alguém que talvez nunca se lembrasse de mim. Mas no fundo, algo dizia que aquele encontro não era por acaso. O destino, esse velho brincalhão, parecia ter me encontrado de novo. Quando o dia começou a clarear, percebi que o homem respirava com mais força. A rua ainda estava deserta e os primeiros ônibus começavam a passar. Peguei o lenço encharcado que cobria meu cabelo, enxuguei o rosto dele e suspirei. Mal sabia eu que aquele estranho, de terno, ferido e perdido, carregava o nome que mudaria o rumo da minha vida e do meu perdão. Nasceu tímido naquele dia, mas parecia uma bênção depois da tempestade da noite anterior. A claridade atravessava as frestas dos prédios altos, tocando meu rosto e o dele com um calor suave. Eu ainda estava ali, sentada ao lado do corpo que salvei, com o corpo inteiro tremendo de frio. A calçada era dura, mas o que me doía mesmo era a incerteza do que viria. Quando ele abriu os olhos, o mundo pareceu parar por um instante. Os cílios molhados, o olhar perdido, a respiração irregular. Tudo nele misturava fragilidade e força.
Tentei sorrir, mas a vergonha me venceu. Eu devia parecer um espantalho humano, com o cabelo grudado na testa e as roupas coladas ao corpo. Mesmo assim, ele me olhava como se visse algo que o confundia. Onde eu estou? Ele perguntou com a voz rouca, como quem volta de um sonho ruim. A pergunta soou estranha, vinda de um homem tão bem vestido. Eu respirei fundo e respondi que estávamos em uma rua de São Paulo, perto da Praça da Sé. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam e eu o segurei antes que caísse novamente. Por um momento, nossos rostos ficaram próximos. Senti o perfume caro misturado ao cheiro da chuva e do sangue seco. Era um contraste doloroso. Eu, uma moradora de rua, ele, um homem do mundo dos ricos. Mas ali, naquele instante, éramos apenas dois sobreviventes tentando entender o que havia acontecido. A vida parecia nivelar os extremos por alguns segundos. Ele levou a mão à testa e gemeu de dor. O ferimento ainda sangrava, mas com menos intensidade. Eu o ajudei a se encostar na parede e tirei um lenço sujo do bolso para limpar o rosto dele. Ele observou o gesto em silêncio, como se quisesse agradecer, mas sem saber como. Aquele olhar carregava algo familiar, uma dor antiga escondida por trás do orgulho. "Você me salvou?" Ele perguntou, e eu apenas assenti. Ele desviou o olhar envergonhado, como se a ideia de ser salvo por alguém como eu fosse difícil de aceitar. Eu entendi. A sociedade ensina a olhar para baixo sem ver quem está ali. Mas a morte não escolhe rosto nem roupa. E talvez agora ele estivesse aprendendo isso. Enquanto ele tentava se recompor, notei um anel dourado na mão direita. Era simples, mas elegante, com uma inscrição gravada. RL. As iniciais me chamaram a atenção e senti um arrepio inexplicável. Aquelas letras despertaram uma lembrança que eu ainda não conseguia decifrar. Havia algo naquele nome que o destino parecia querer me mostrar. Ele pediu um pouco de água e eu corri até a bica pública na esquina, enchendo uma garrafa velha que guardava comigo. Quando voltei, ele me agradeceu com um sorriso discreto. Era o tipo de sorriso que não combinava com um homem caído, mas com alguém que já esteve por cima e não esqueceu o gosto do poder. Aquilo me deixou inquieta. Depois de beber, ele olhou em volta, percebendo o contraste entre os carros que passavam e os moradores de rua acordando ao redor. "Meu Deus, eu realmente quase morri aqui?" murmurou. Eu apenas balancei a cabeça, sem coragem de dizer o que vi. Ele não sabia o quanto esteve perto do fim, nem o quanto isso me trouxe de volta para mim mesma. Quando se levantou por fim, ajeitando o paletó rasgado, ele me olhou com gratidão e dúvida. "Eu não sei quem você é, mas obrigado." Aquelas palavras simples e sinceras me atravessaram o peito. Eu sorri tentando esconder a emoção e respondi: "Às vezes, Deus faz a gente cruzar caminhos para lembrar que ainda há bondade no mundo." Mal sabia eu que aquele encontro era só o começo do nosso destino entrelaçado. Depois que ele se foi, fiquei parada por alguns minutos observando o vulto dele desaparecer entre os carros. O barulho dos motores e buzinas parecia engolir a lembrança do que aconteceu. Eu me sentia estranha, como se tivesse deixado um pedaço de mim naquela calçada. Era só mais um dia nas ruas, mas algo no meu peito dizia que aquele homem voltaria. Passei o resto da manhã tentando secar minhas roupas ao sol, estendendo o cobertor em cima de um banco de praça. As pessoas passavam apressadas, desviando o olhar como sempre. Aprendi que o silêncio dos outros pode doer mais que a fome. Ainda assim, olhei para o céu e agradeci. Ele estava vivo. E, de alguma forma, isso fazia o mundo parecer menos cruel. À tarde, a praça começou a encher de gente. Vendedores ambulantes, crianças correndo. O cheiro de pastel misturado com fumaça de escapamento. Era a vida pulsando mesmo no caos. Eu tentava juntar algumas moedas com latinhas e garrafas, mas a cabeça insistia em voltar para aquele homem. Quem seria ele? Por que aquelas iniciais no anel me soavam tão familiares? Foi então que ouvi um motor parar bem perto. Um carro preto, grande e reluzente, estacionou ao lado da praça. O vidro escurecido abaixou devagar e meu coração disparou. Era ele, o mesmo homem da noite anterior, agora com o rosto limpo, terno novo e olhar firme. Por um instante, achei que fosse ilusão, mas ele desceu do carro e veio em minha direção. As pessoas ao redor começaram a reparar. Era raro ver alguém como ele se aproximar de alguém como eu. A cada passo dele, eu sentia o chão tremer sob os meus pés. Ele parou na minha frente com um leve sorriso
e estendeu a mão. Achei que você merecia um agradecimento de verdade, disse. A voz dele soava diferente, serena, mas com algo escondido nas entrelinhas. Eu hesitei antes de apertar a mão dele. Fazia tanto tempo que ninguém me tocava sem nojo, sem medo, sem pena. O calor daquele aperto parecia dizer que eu ainda era gente. Ele me chamou para tomar um café. E por um segundo pensei que fosse uma brincadeira. Mas ele insistiu. Perto daqui tem um lugar tranquilo. Eu quero entender o que aconteceu ontem. Entrar num café pela primeira vez em anos foi como atravessar uma fronteira invisível. As pessoas nos olhavam com curiosidade, algumas com desprezo. O cheiro de pão fresco e café forte quase me fez chorar. Eu me sentei devagar, tentando esconder o nervosismo. Ele pediu 2 cafés e um pedaço de bolo, e eu fiquei observando as mãos dele, firmes, cuidadosas, mas cheias de histórias não contadas. Enquanto o vapor subia da xícara, ele começou a falar. Disse que se chamava Ricardo Leal, empresário, dono de uma rede de clínicas médicas. O nome fez meu estômago revirar. Clínicas Leal, repeti em voz baixa quase sem querer. A lembrança veio como um soco. Aquele nome estava ligado ao homem que destruiu minha vida, o pai dele. Ricardo notou a mudança no meu rosto e perguntou se eu estava bem. Eu forcei um sorriso, dizendo que era só tontura. Mas por dentro, o passado gritava. A injustiça, a perda da minha licença, o escândalo que me jogou nas ruas, tudo tinha começado com o sobrenome dele. O destino não apenas cruzara nossos caminhos, ele estava costurando a ferida mais profunda da minha alma. Enquanto ele falava sobre recomeços e segundas chances, eu só pensava no quanto o mundo pode ser pequeno e cruel. Eu que um dia fui médica, estava ali diante do filho do homem que destruiu tudo o que eu era. E o mais assustador era perceber que, apesar de tudo, algo dentro de mim queria acreditar que ele não tinha culpa, que talvez, só talvez, o destino estivesse me dando uma nova chance de perdoar. Fé terminou, mas o gosto amargo ficou na minha boca por muito tempo. Eu observava Ricardo pagar a conta, elegante e seguro, enquanto tentava esconder o turbilhão que me consumia. Aquele nome Leal ecoava na minha cabeça como um fantasma do passado. Era o mesmo sobrenome que assinou a minha sentença de ruína, o mesmo que arrancou de mim a vida que construí com tanto esforço. Saímos do café juntos e o sol já começava a se esconder entre os prédios altos. Ele me perguntou onde eu morava e eu apenas sorri. Em todo lugar. E em lugar nenhum, respondi. Ricardo franziu o senho, mas não insistiu. Caminhamos por alguns quarteirões e percebi que ele observava as pessoas com um olhar diferente, como quem começa a ver o mundo sem filtro pela primeira vez. Paramos em uma praça silenciosa, onde as árvores balançavam ao vento e o som dos pássaros se misturava ao trânsito distante. Ele se sentou num banco e me convidou a fazer o mesmo. Eu sentei devagar, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre nós era pesado, cheio de coisas não ditas. Ele respirou fundo e disse que quase morreu naquela noite e que devia a mim uma segunda chance. Aquelas palavras me cortaram por dentro. Eu queria dizer que já salvei muita gente antes dele, que a medicina era meu dom, minha vocação. Mas o mundo não perdoa uma mulher acusada injustamente. Foi chamada de negligente, de criminosa, de louca. Perdi o jaleco, o nome e o lar. Agora ele estava ali me olhando como se quisesse devolver tudo que me foi tirado. Você parece carregar um peso, ele disse com voz suave. O que aconteceu com você? Olhei para o chão tentando conter as lágrimas. Como explicar anos de dor em poucas palavras? A vida aconteceu, respondi, mas ele insistiu. Então contei parte da verdade, sem mencionar nomes, apenas histórias. Falei sobre a médica que foi acusada de erro, sobre a armação cruel, sobre o desespero que a levou às ruas. Ele ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo. O vento bagunçava o cabelo dele, e eu via em seu olhar algo que nunca esperei: compaixão. Quem fez isso com você? Perguntou quase num sussurro. Meu coração disparou, e por um instante temi que ele ligasse os pontos. Não importa mais, respondi tentando sorrir. Mas ele sabia que doía. As feridas invisíveis sempre doem mais. Ricardo então disse que queria me ajudar. Falou sobre uma fundação que mantinha, sobre empregos, sobre oportunidades, mas eu ri sem ironia, apenas cansada. O que eu sei fazer não cabe mais em currículo algum, disse.
Ele olhou para mim com tristeza e completou: então talvez o que você saiba fazer caiba no coração de alguém. Eu baixei os olhos, sentindo a alma estremecer. Naquela noite, ele me levou até um abrigo que apoiava mulheres em situação de rua. Foi a primeira cama limpa que eu vi em anos. Antes de ir embora, ele deixou um cartão na mesa. Se precisar de mim, ligue. Qualquer hora. Eu fiquei olhando aquele pedaço de papel por minutos, sentindo que segurava mais do que um número. Era um pedaço de esperança, frágil, mas real. Deitada na cama, olhei para o teto e senti algo que há muito tempo não sentia: calma. O barulho dos passos das outras mulheres me lembrou que eu não estava sozinha. Lá fora, a cidade continuava impiedosa. Mas dentro daquele quarto simples havia um fio de luz. Fechei os olhos e pensei em Ricardo. Por que aquele homem, de todos os outros, tinha cruzado o meu caminho? Antes de dormir, prometi a mim mesma que não deixaria o passado vencer. Eu precisava entender o que o destino queria me mostrar. Aquela conexão não era coincidência. Eu podia sentir. As feridas invisíveis que carregávamos pareciam falar a mesma língua. E no fundo eu sabia: curar alguém é fácil, mas se permitir ser curada é a parte mais difícil. Dias seguintes, pensei em jogar fora o cartão que ele me deixou. Achei que nunca teria coragem de ligar, mas cada vez que olhava para aquele pedaço de papel, lembrava da maneira como ele me olhou. Não com pena, mas com humanidade. Era raro encontrar alguém que me visse de verdade, e isso, para quem vive nas sombras, é quase um milagre. O abrigo onde eu estava era simples, mas cheio de histórias como a minha. Mulheres com passados despedaçados, tentando colar os pedaços com o que restava de fé. À noite, enquanto todas dormiam, eu sentava na janela e olhava o movimento das luzes da cidade. Lá fora, o mundo seguia girando sem saber que a vida podia caber em um colchão fino e um cobertor remendado. No terceiro dia, decidi ligar. As mãos tremiam tanto que mal consegui discar o número. Do outro lado, a voz dele soou calma, quase feliz. Achei que não fosse me procurar. Engoli seco e respondi: nem eu achei que fosse. Ele me convidou para almoçar e, depois de hesitar por alguns segundos, aceitei. Não sabia o que esperava, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Quando cheguei ao restaurante, senti todos os olhares sobre mim. Meu cabelo preso num lenço, o casaco emprestado do abrigo, os sapatos gastos. Ricardo se levantou ao me ver e sorriu, ignorando as expressões de espanto dos outros clientes. Você está linda, disse. Eu ri achando graça da mentira, mas ele parecia falar sério. Pela primeira vez em muito tempo, me senti mulher outra vez. Durante o almoço, ele quis saber mais sobre mim. Falei sobre o tempo nas ruas, sobre as pessoas que conheci, sobre o frio que ensina e o silêncio que machuca. Ele ouvia com atenção, sem interromper, com os olhos marejados em alguns momentos. Quando mencionei o hospital onde trabalhei, percebi que ele ficou tenso. Desviei o assunto antes que o passado voltasse a sangrar. Depois do almoço, ele insistiu em me levar até um centro comunitário que ajudava com cursos e recomeços. Eu recusei, mas ele insistiu. Você tem talento, eu vejo nos seus olhos. Só precisa de uma chance. Fiquei em silêncio. O mundo dos ricos parecia cheio de oportunidades, mas para quem caiu, subir de novo é como escalar uma parede lisa com as mãos nuas. Ao chegarmos, percebi que o lugar era bonito e acolhedor. Gente sorrindo, crianças correndo, cheiros de comida caseira. A assistente nos recebeu com um abraço que me desarmou completamente. Falaram sobre aulas, terapia, costura, culinária. Tudo parecia distante demais. Mas, ao mesmo tempo, havia ali um pedaço de dignidade que eu achava ter perdido. Ricardo conversava com naturalidade, cumprimentando todos como se fossem velhos amigos. Eu observava de longe, tentando entender o que fazia um homem como ele se importar comigo. Talvez fosse culpa, talvez fosse destino, ou talvez só talvez fosse um coração tentando curar outro. Ele me apresentou à coordenadora e prometeu voltar em poucos dias. Naquela tarde, voltei para o abrigo em silêncio. As mulheres me olharam curiosas, perguntando se eu tinha conseguido emprego. Eu sorri e disse que não, mas por dentro algo havia mudado. Eu não sabia se era esperança ou medo. Só sabia que aquele homem estava abrindo portas que eu não sabia mais como atravessar. E isso me assustava. Antes de dormir, tirei o cartão do bolso e o coloquei debaixo do travesseiro.
Fechei os olhos e respirei fundo. 2 mundos completamente diferentes haviam se tocado, o dele e o meu. E de alguma forma, eu sabia que depois disso nada mais seria igual. Porque quando o destino decide unir o céu e a lama, não há quem consiga separar. Dias que se seguiram, Ricardo começou a aparecer com frequência no centro comunitário. Dizia que tinha reuniões por perto, mas eu sabia que ele vinha por mim. Às vezes trazia café, outras vezes só um sorriso. Ele sempre chegava de terno, mas parecia mais leve ali, entre gente simples. A cada encontro, eu percebia que algo dentro dele também estava tentando se curar. Eu tentava manter distância, mas o coração tem vontade própria. À medida que ele falava da vida, do trabalho, da solidão, eu via que por trás do milionário existia um homem cansado. Cansado de fingir que o dinheiro preenche o vazio. Cansado de lutar batalhas que não sabia mais por quê. E talvez fosse isso que nos aproximava. A dor disfarçada de força. Certo dia, ele apareceu sem avisar com um buquê de flores pequenas e coloridas. Para alegrar o seu dia, disse meio sem jeito. Eu ri, sem saber se devia aceitar. Fazia anos que ninguém me dava nada sem esperar algo em troca. Peguei as flores com as mãos trêmulas e respondi. Acho que faz tempo que o destino esqueceu de ser gentil comigo. Ele sorriu e disse, então deixa que eu lembro por ele. A partir daquele dia, nossos encontros ficaram mais longos. Conversávamos sobre tudo. Fé, medo, arrependimentos, segundas chances. Ele queria entender a rua. Eu queria lembrar do mundo que perdi. Às vezes ficávamos em silêncio, só observando o movimento da cidade lá fora. E era nesse silêncio que eu percebia. O amor não começa com um beijo, mas com o respeito de um olhar sincero. Certa tarde, ele me convidou para visitar um projeto social que financiava em bairros carentes. Disse que queria minha opinião como alguém que viveu o outro lado. Aceitei. Caminhamos entre barracos, crianças brincando descalças, cheiros de feijão no fogo. Senti um nó na garganta ao ver aquelas mulheres lutando para sobreviver. Ele me olhou com ternura e disse, você ainda tem o dom de cuidar. Enquanto ele falava com os voluntários, eu o observava de longe. Não era mais o homem do carro de luxo que desceu na praça. Era alguém transformado, tocado pela vida real. E eu, sem perceber, estava ajudando a curar algo dentro dele. Talvez fosse a culpa, talvez fosse o vazio, ou talvez só o simples milagre de ser visto sem máscaras. Na volta, o céu começou a escurecer. Choveu de repente, como naquela primeira noite. Ele tirou o paletó e colocou sobre meus ombros, rindo da coincidência. Eu olhei para ele e disse, a vida tem um jeito curioso de repetir lições até a gente entender. Ele respondeu, e você? Foi a lição mais inesperada que eu já aprendi. Meu coração respondeu com silêncio, mas por dentro gritou. Nos dias seguintes, percebi que as pessoas no centro começavam a notar nossa aproximação. Cochichavam, faziam piadas, algumas torciam o nariz. Eu fingia não ouvir, mas a vergonha antiga me assombrava. Como uma moradora de rua poderia se permitir amar alguém como ele? A diferença entre nossos mundos parecia uma muralha impossível de escalar. Mas Ricardo não ligava. Fazia questão de caminhar ao meu lado, de me chamar pelo nome, de me tratar com respeito. Um dia, me levou até o alto de um prédio onde se via toda a cidade. Olha, Helena, ele disse, cada luz lá embaixo é uma vida. E às vezes é no escuro que a gente encontra a mais bonita. Eu olhei para ele e entendi que não era só poesia, era verdade. Naquela noite, voltei para o abrigo com o coração acelerado. Eu sabia que estava me deixando sentir o que prometi nunca mais sentir. Medo e esperança dançavam dentro de mim, misturados como chuva e vento. Talvez o amor tivesse me encontrado de novo, não com pressa, mas com ternura. E o mais bonito é que, sem perceber, eu o estava curando. E ele, sem saber, também me curava. No passar das semanas, eu comecei a acreditar que o passado finalmente estava me deixando em paz. As noites ficaram mais leves, e o medo que me acompanhava parecia adormecido. Ricardo era como uma brisa nova entrando pela janela de uma casa antiga. Trazia luz, mas também mexia na poeira que o tempo tentou esconder. E eu não sabia se estava pronta para ver o que ainda restava ali. Uma tarde, ele me convidou para conhecer o escritório central das Clínicas Leal. Disse que queria me apresentar à equipe e ouvir minhas ideias sobre um projeto de saúde social. Meu coração gelou no mesmo instante.
Aquele nome estampado nas fachadas e papéis era o mesmo que me destruiu. Eu inventei uma desculpa, mas ele insistiu com um sorriso. Confia em mim. No caminho, olhei pela janela do carro e senti o estômago embrulhar. Cada avenida, cada prédio, parecia me empurrar de volta para o passado. Lembrei do dia em que fui expulsa do hospital, das manchetes injustas, dos olhares de desprezo dos colegas. Tudo voltou com uma força quase física. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando não chorar antes de chegar. Ao entrar naquele prédio moderno e frio, senti o chão desaparecer sob meus pés. Os corredores cheiravam a desinfetante e poder. Secretárias apressadas, jalecos brancos, risadas contidas, tudo me soava familiar demais. Era como revisitar um sonho que virou pesadelo. Ricardo caminhava ao meu lado, orgulhoso, sem imaginar que cada passo me cortava por dentro. Paramos diante de uma sala ampla, com paredes de vidro e uma vista que parecia tocar o céu. Ele apresentou-me aos diretores, falando de mim como se eu fosse uma especialista em vida e empatia. Ouvi elogios, mas tudo soava distante. Quando um dos homens mencionou o nome do fundador, senti o coração parar. O Dr. Álvaro Leal foi um exemplo para todos nós, disse ele. Meu corpo inteiro gelou. Dr. Álvaro. Aquele nome era o fantasma que eu temia ouvir. O homem que havia me acusado, mentido, me feito cair. Eu olhei para Ricardo, que sorriu com inocência, sem saber da conexão cruel entre nós. A voz dele, cheia de admiração pelo pai, foi como uma lâmina silenciosa. Meu pai construiu tudo isso com esforço e integridade, disse com orgulho. Sorri por fora, mas por dentro desmoronei. As paredes pareciam se fechar ao meu redor. As lembranças invadiram minha mente, o julgamento, as lágrimas, o hospital me virando as costas. Eu mal ouvi o resto da conversa. Só conseguia pensar que o destino era mesmo um artista cruel, capaz de unir vítimas e herdeiros no mesmo palco, só para ver o que fariam um com o outro. Quando saímos dali, ele parecia empolgado, falando de ideias e planos. Eu, porém, mal conseguia responder. O som do vento do lado de fora me trouxe de volta à realidade. Ele percebeu meu silêncio e perguntou se eu estava bem. Estou só cansada, menti. Mas a verdade é que algo havia quebrado dentro de mim outra vez, e eu não sabia como consertar. Naquela noite, sentei na cama do abrigo com o cartão dele nas mãos. Passei os dedos sobre as letras douradas do logotipo das clínicas. Era o mesmo nome que um dia vi impresso na minha demissão. As lágrimas vieram sem que eu pudesse impedir. Eu amava o filho do homem que destruiu minha vida. E esse amor tão improvável começava a doer mais do que a própria fome. Antes de dormir, olhei para o teto e pedi a Deus que me desse sabedoria. Eu precisava decidir se contaria a verdade ou se deixaria o silêncio proteger os dois. Talvez o perdão fosse a cura, mas também podia ser o veneno. O eco do passado voltava a gritar e eu sabia. Mais cedo ou mais tarde, o segredo viria à tona. E quando isso acontecesse, nada, nem o amor, seria igual. Dias seguintes foram silenciosos dentro de mim. Eu ainda via Ricardo, mas já não conseguia sorrir do mesmo jeito. Havia uma sombra entre nós invisível, mas pesada. Ele falava sobre planos, sobre o futuro, e eu fingia que ouvia. No fundo, minha mente estava presa no passado, tentando juntar as peças que o destino espalhou como um quebra-cabeça cruel. Certa manhã, ele me ligou cedo. Disse que queria me mostrar algo importante. A voz dele soava empolgada, quase infantil. Aceitei o convite, embora meu coração pedisse para fugir. Cheguei à clínica e ele me levou até uma sala antiga guardada nos fundos. Aqui foi onde tudo começou, disse com brilho nos olhos. Eu senti um arrepio que não tinha nada de bonito. As paredes estavam cheias de fotos antigas, médicos, enfermeiros, inaugurações. Rostos sorridentes que pareciam congelados no tempo. Caminhei devagar, sentindo o chão se mover sob meus pés. Foi então que vi uma foto emoldurada, pendurada discretamente no canto. Meu coração disparou. Ali estava eu mais jovem, de jaleco branco, ao lado do homem que destruiu minha carreira. O ar faltou. As mãos tremiam. Senti o chão se dissolver. Ricardo notou minha reação e se aproximou confuso. "Você está bem?" perguntou. Eu tentei responder, mas as palavras não saíam. Toquei a moldura com os dedos trêmulos e uma lágrima caiu sem que eu percebesse. "Quem é ela?" Ele perguntou, olhando para mim e para a foto, sem entender o abismo que se abria entre nós. Demorei alguns segundos para respirar. "Essa mulher",
Sou eu, sussurrei. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo me encarou como se o mundo tivesse parado. Como assim? Murmurou com a voz embargada. Meu pai. Conhecia você? Eu fechei os olhos tentando conter o choro, mas era inútil. A verdade estava ali, nua, cruel, impossível de esconder. Contei tudo. A acusação falsa, a armação, o hospital, as manchetes, a perda de tudo. Contei sobre o Dr. Álvaro Leal, o homem que me usou como bode expiatório para esconder o erro de um amigo influente. Falei do desespero, da humilhação, da queda, e enquanto eu falava, via o rosto de Ricardo se desmanchar. Incredulidade, dor, vergonha, culpa, tudo misturado. Ele se afastou alguns passos como se precisasse de ar. Encostou-se na parede e passou as mãos no rosto, tentando processar o que ouvia. Meu pai. Fez isso? Perguntou com a voz quebrada. Eu apenas assenti, sem forças para dizer mais nada. Aquele homem que ele tanto admirava era o mesmo que me condenou sem provas, que me arrancou o nome e o futuro. O silêncio entre nós era quase insuportável. Ele caminhava de um lado para o outro, em choque. Eu não sabia. Juro que não sabia. As lágrimas escorriam pelo rosto dele e isso me partiu o coração. Eu sabia que ele não tinha culpa, mas o sangue que corria em suas veias trazia o nome que me destruiu. E de repente, o amor que me curava começou a doer como nunca antes. Eu tentei me aproximar, mas ele recuou, perdido em sua própria confusão. Preciso de um tempo, disse com a voz embargada. Tudo isso é demais. E saiu sem olhar para trás. Fiquei ali, sozinha, cercada pelas fotos de um passado que agora voltava a me engolir. A sala parecia um túmulo e eu, a lembrança viva do que aquele nome escondeu debaixo do sucesso. Naquela noite, a chuva voltou a cair. Eu andei pelas ruas sem destino, como quem procura um pedaço de si que ficou para trás. As lágrimas se misturavam com a água fria que escorria pelo rosto. Eu o havia amado sem querer, curado sem planejar e perdido sem merecer. E agora, o destino ria mais uma vez, porque amar o filho do seu inimigo é o tipo de dor que o coração humano nunca aprende a suportar. E as que se seguiram foram de silêncio. Ricardo não atendeu minhas ligações, e o centro comunitário parecia mais frio sem o sorriso dele. As outras mulheres notaram minha tristeza, mas eu fingia estar bem. Cada noite era uma batalha contra a lembrança do olhar dele antes de ir embora. Aquilo não era apenas saudade, era culpa, era perda, era a dor de amar o impossível. Eu sabia que ele precisava de tempo, mas o tempo é cruel para quem espera. Passei noites acordada, revivendo nossas conversas, tentando entender em que momento o destino virou armadilha. Tudo o que vivi antes dele parecia um castigo. Tudo o que vivi com ele uma ilusão. Agora restava apenas o vazio. E no fundo desse vazio, o medo de nunca mais ser olhada da mesma forma. Certo dia, ao sair do abrigo, encontrei um jornal jogado no chão. Na capa, o rosto dele. Empresário Ricardo Leal interrompe aparições públicas após escândalo envolvendo o passado do pai. O título me cortou por dentro. Eu sabia que, de alguma forma, minha história havia vindo à tona. O mundo descobrira a verdade, mas o preço da justiça sempre vem com juros altos. Voltei correndo pro abrigo, o coração disparado. Liguei várias vezes, mas ele não respondeu. Sentei na cama e chorei até o corpo doer. Tudo o que eu queria era dizer que não o culpava, que o amava apesar do nome, apesar da dor, apesar do passado. Mas as palavras ficaram presas, como uma oração que o céu decidiu não ouvir. Eu só podia esperar e rezar para que ele me perdoasse. 2 dias depois, uma mulher elegante apareceu no centro comunitário perguntando por mim. Disse que vinha amando de Ricardo. Entregou-me um envelope fechado e um bilhete curto. Não posso olhar para você agora, mas preciso que saiba que acredito em você. Dentro do envelope, havia uma cópia antiga do processo com novos documentos anexados. Ele estava investigando tudo. Minhas mãos tremiam enquanto lia cada página. Lá estavam os relatórios, as provas ocultadas, os nomes omitidos. O Dr. Álvaro havia realmente manipulado tudo para salvar um amigo influente. A verdade finalmente estava ali, clara como o dia. Foi o filho, aquele que eu salvei na chuva, quem me devolveu o que o pai me tirou, a justiça. Mas a alegria veio misturada com dor. Porque a justiça, quando chega tarde, já encontra o coração cansado demais para comemorar. Eu queria abraçá-lo, agradecer, dizer que ele não era o pai, que ele era o contrário de tudo que aquele nome representava.
Mas a distância entre nós era agora feita de vergonha e silêncio, e eu não sabia como atravessá-la. Naquela noite sentei na calçada em frente ao abrigo e olhei para o céu nublado. Cada estrela parecia uma lembrança acesa do que vivi. Perguntei a Deus por que amar e sofrer sempre andam juntos. O vento gelado levou minha prece para longe, e eu entendi que algumas respostas não vêm. A gente apenas aprende a respirar entre uma dor e outra. Algumas semanas depois, recebi uma ligação inesperada. Era ele. A voz rouca, cansada, mas doce como antes. "Podemos conversar?" perguntou. Meu coração disparou. Aceitei sem pensar. Marcamos de nos encontrar na mesma praça, onde tudo começou. Eu sabia que aquele reencontro traria lágrimas, mas também sabia que era a hora de enfrentar o que restava da verdade. Quando o vi chegando, senti o mundo parar outra vez. Ele estava diferente, mais magro, o olhar carregado, mas ainda o mesmo homem que eu salvei na chuva. Nos encaramos por longos segundos até que ele disse: "Meu pai mentiu para mim a vida inteira, mas você me ensinou o que é verdade." Nesse instante percebi que a dor valeu a pena, porque algumas verdades machucam, mas libertam. Encontramos na mesma praça onde o destino cruzou nossas vidas. O vento frio soprava como da primeira vez, mas agora não havia chuva, apenas o peso do que ainda não tinha sido dito. Ricardo se aproximou devagar, com o olhar cansado e o coração visivelmente ferido. Eu quis correr até ele, mas algo me segurou. Às vezes, o amor também é medo. Sentamos no mesmo banco, lado a lado, como dois sobreviventes de uma guerra que ninguém mais viu. O silêncio falava por nós. Ele segurou o envelope do processo nas mãos e respirou fundo. "Você estava certa. Tudo o que meu pai fez foi real", disse com lágrimas nos olhos. Aí eu passei a vida admirando um homem que destruiu a sua. Eu olhei para ele e só consegui sussurrar: "Você não é ele." Por um momento, ele pareceu acreditar, mas logo baixou a cabeça, vencido pela culpa. Contou que desde que descobriu a verdade, vinha sofrendo crises de ansiedade e dores fortes no peito. Os médicos falavam em estresse, mas eu via nos olhos dele que era algo mais profundo. Era o coração tentando carregar o peso de dois destinos. A culpa dele sangrava silenciosa. Eu o toquei no braço e disse: "A dor só tem poder enquanto a gente foge dela." Ele me olhou emocionado e sorriu com gratidão. Passamos horas conversando, lembrando do que fomos e tentando entender o que restava a ser. Ele dizia que eu o havia curado uma vez, naquela noite fria, e que agora precisava se curar por dentro. E pela primeira vez, percebi que ele estava lutando por si mesmo. Nos dias seguintes, voltei a visitá-lo em casa. O apartamento dele era grande, mas vazio. O cheiro de remédio e o som baixo de músicas antigas preenchiam o espaço. Eu cuidava dele como uma enfermeira cuida de um amigo querido. Fazia sopa, trocava curativos, conversava sobre a vida. Era estranho. O milionário que um dia salvei na calçada agora dependia das minhas mãos novamente. Certa noite, ele teve uma recaída. Acordei com o som dele chamando meu nome, suando e ofegante. Corri até o quarto e o encontrei pálido, encostado no travesseiro. Segurei sua mão tentando transmitir calma. "Não me deixa", ele murmurou. "Promete que vai ficar até eu conseguir respirar de novo." Eu prometi. E naquele instante, percebi que o amor também podia ser uma oração silenciosa. Os dias viraram semanas. Aos poucos ele melhorou. Começou a sorrir de novo, a caminhar, a abrir as janelas. Certo dia me deu uma caixinha pequena. Dentro, um colar simples com um pingente de cruz. "Para lembrar que o perdão é o maior remédio", disse. Eu quase chorei. Aquele presente valia mais que qualquer fortuna. Era um símbolo de redenção, nascido da dor mais profunda. Conversávamos muito sobre culpa. Ele me dizia que não sabia como pedir desculpas pelo que o pai fez. E eu respondia que o perdão não apaga o passado, apenas o ilumina. Contei que por anos odiei aquele nome e que esse ódio me impediu de viver. Ele apertou minha mão e disse: "Então me deixa ser o recomeço, não o castigo." Eu sorri sem coragem de negar. Com o tempo, comecei a perceber que a doença dele não era só física, era espiritual. Ele carregava o peso de gerações, de erros que não cometeu, de promessas que nunca fez. E de alguma forma, Deus o colocou no meu caminho para que juntos quebrássemos esse ciclo. Às vezes o perdão nasce não da justiça, mas da compaixão. E foi assim que começamos a curar um ao outro.
Naquela noite, antes de ir embora, ele me acompanhou até a porta. A lua entrava pela janela e o rosto dele parecia tranquilo pela primeira vez. Você me salvou 2 vezes, Helena. Uma com as mãos e outra com o coração. Eu segurei as lágrimas e respondi. E você me ensinou que o perdão é o único remédio que cura os 2 lados da ferida. Quando saí dali, o vento parecia menos frio e meu coração finalmente em paz. Depois daquela noite, percebi que o destino estava me devolvendo algo que eu achei ter perdido para sempre: a vontade de viver. Durante anos, sobrevivi por instinto, mas agora sentia uma centelha nova queimando por dentro. Não era mais só sobre o passado, nem sobre a dor. Era sobre recomeçar e provar para mim mesma que ainda existia força onde a vida tentou deixar ruínas. Ricardo melhorava a cada dia. Voltava a caminhar pelas ruas. Respirava fundo como quem aprende a existir de novo. Eu o acompanhava nas consultas, ajudava com os remédios e aos poucos via nele o mesmo brilho que tinha desaparecido dos meus olhos há tanto tempo. Era estranho perceber que ao cuidar dele eu estava cuidando de mim, como se 2 almas cansadas tivessem decidido levantar juntas. Um dia, ele apareceu com uma proposta inesperada. Disse que queria reabrir um projeto médico voltado para pessoas em situação de rua e queria que eu fosse a coordenadora. Fiquei muda. Você acredita mesmo que alguém como eu pode liderar isso? Perguntei, tentando conter a emoção. Ele sorriu e respondeu: a única diferença entre você e eles é que você já sabe o caminho de volta. Passei a noite em claro, pensando. Tive medo. Medo de falhar, medo de ser julgada, medo de acreditar demais. Mas no fundo, sabia que era hora de enfrentar o espelho e me reconhecer como quem sempre fui. Uma mulher forte, digna e capaz. No amanhecer, olhei pela janela do abrigo e prometi a mim mesma que não deixaria o medo decidir por mim mais uma vez. Quando cheguei à clínica no dia seguinte, Ricardo estava à minha espera com os papéis do projeto sobre a mesa. As mãos dele tremiam de ansiedade, como se aquele sonho fosse dele também. Assinei o contrato com o coração batendo forte. O peso da caneta parecia o mesmo de um jaleco novo. Naquele instante, percebi que eu não era mais uma moradora de rua. Era novamente uma médica com alma e propósito. As semanas seguintes foram intensas. Reuniões, entrevistas, longas conversas com voluntários e pacientes. Voltei a sentir o cheiro do álcool em gel e o som das batidas cardíacas nos aparelhos. Era como reencontrar uma parte perdida de mim. Algumas noites eu chorava sozinha, não de tristeza, mas de gratidão. Eu estava viva, reerguida pelas mesmas mãos que um dia resgataram um estranho na chuva. Ricardo me visitava todos os dias. Às vezes levava flores, outras vezes apenas um sorriso cansado. Ficávamos observando o pôr do sol do terraço da clínica, falando sobre a vida e sobre Deus. Ele dizia que a fé é como o sol. Mesmo quando as nuvens cobrem, ela continua lá. E eu entendia o que ele queria dizer. A fé tinha sido minha única morada quando o mundo me deixou sem teto. Com o tempo, a notícia do projeto começou a se espalhar. Jornalistas apareceram, querendo conhecer a ex-médica injustiçada que transformou dor em esperança. Eu não queria fama. Queria apenas justiça e paz. Cada rosto que eu atendia nas ruas me lembrava de onde vim. E cada olhar agradecido me lembrava que o amor verdadeiro sempre nasce da compaixão. Um dia, enquanto caminhava pelo corredor da clínica, ouvi alguém me chamar de Doutora Helena. Parei por um instante surpresa. Fazia anos que ninguém me chamava assim. As lágrimas vieram sem que eu pudesse evitar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de cura. O nome que antes carregava vergonha, agora era sinônimo de superação. Eu tinha voltado a lutar, e dessa vez por algo muito maior do que eu. Naquela noite sentei no mesmo banco da praça onde tudo começou. O vento era o mesmo, mas eu já não era. Olhei para o céu e agradeci em silêncio. A vida me tirou tudo, mas me devolveu o essencial: fé, amor e coragem. Porque quando a gente cai e levanta, entende que a força não está em nunca cair, mas em sempre ter motivo para recomeçar. E o meu motivo tinha nome e coração: Ricardo. O sucesso do projeto trouxe reconhecimento, mas também despertou fantasmas antigos. Certo dia recebi uma intimação judicial. Meu caso, arquivado há anos, havia sido reaberto. O Ministério Público
Decidira revisar o processo à luz das novas provas apresentadas por Ricardo. O coração disparou. Era a chance de limpar meu nome, mas também o risco de reviver cada ferida que eu tentei esquecer. Passei a noite sentada à beira da cama, olhando os papéis sobre a mesa. As mesmas palavras frias que um dia me condenaram agora estavam ali, me encarando de novo. Ricardo apareceu no abrigo pouco antes do amanhecer. Trouxe café e esperança nos olhos. "Dessa vez você não vai sozinha", disse. E naquele instante, percebi que a justiça só é justa quando é acompanhada por amor. Os dias que antecederam a audiência foram pesados. A imprensa voltou a falar de mim, revirando o passado como quem abre uma ferida cicatrizada à força. Alguns colegas antigos apareceram, uns pedindo desculpas, outros tentando se justificar. Eu os ouvia em silêncio. Já não guardava rancor. Aprendi que perdoar não é esquecer o que fizeram com você. É se libertar do que fizeram dentro de você. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Câmeras, repórteres curiosos. Ricardo estava ao meu lado, firme, de mãos dadas comigo. O juiz começou a leitura, e cada palavra ecoava como um trovão na minha mente. As novas provas foram apresentadas uma a uma, e pela primeira vez, o nome do verdadeiro culpado foi dito em voz alta. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Quando o juiz declarou minha inocência, senti o ar voltar aos pulmões. Era como se um peso de décadas tivesse sido arrancado do meu peito. As lágrimas vieram sem permissão. Ricardo me abraçou ali mesmo diante de todos e sussurrou: "Eu te disse que a verdade sempre vence." Eu sorri entre o choro sem conseguir responder. Algumas vitórias não precisam de palavras, apenas de gratidão. Do lado de fora, o sol brilhava como nunca. Jornalistas queriam entrevistas, manchetes, reações. Eu só queria silêncio. A justiça tinha sido feita, mas o que mais importava não cabia em notícia alguma. Eu tinha recuperado meu nome, minha dignidade e, acima de tudo, a fé em mim mesma. Depois de tanto tempo, eu finalmente podia dizer que estava livre. Mas a liberdade tem um preço. As lembranças não desaparecem só porque o juiz falou. Elas ficam, como cicatrizes invisíveis. À noite, sozinha no quarto do abrigo, eu chorava baixinho. Não de dor, mas de alívio. Percebi que ser inocentada não me fazia esquecer o sofrimento, mas me tornava mais forte para nunca mais permitir que alguém me apagasse de novo. Ricardo, emocionado, quis fazer uma celebração. Disse que o nome da fundação mudaria para Instituto Helena Leal, em homenagem à força e à verdade. Eu hesitei, mas ele insistiu. "Meu pai destruiu esse nome e agora você o limpou. É justo que ele renasça pelas suas mãos." Eu concordei, e juntos lançamos o novo projeto, um símbolo de perdão e recomeço. Nos dias seguintes, a clínica encheu de gente querendo ajuda, querendo ouvir minha história. Eu contava com calma, sem ódio, apenas com a serenidade de quem sobreviveu. Dizia que a dor, quando enfrentada com fé, vira sabedoria, e que o perdão, quando é verdadeiro, devolve o que a injustiça tentou roubar, a paz. Era a minha missão agora, curar o invisível nas pessoas. Certa noite, voltei à praça onde tudo começou. Sentei no mesmo banco. Fechei os olhos e deixei o vento tocar meu rosto. A lembrança de quem eu fui passou como um filme, mas agora sem tristeza. O passado me julgou. O destino me testou, mas Deus me absolveu. E foi ali, sob o mesmo céu, que entendi. Às vezes, a verdadeira justiça não vem dos tribunais, vem da alma que finalmente se perdoa. A inocência declarada não apagou as consequências da verdade. Quando o nome do Dr. Álvaro Leal veio à tona, a cidade inteira estremeceu. As clínicas começaram a ser investigadas, contratos foram suspensos, e os jornais falavam em queda moral e corrupção. Ricardo acompanhava tudo em silêncio, com o olhar perdido no horizonte. Era difícil ver o pai ser derrubado pelo peso das próprias mentiras. Ele me dizia que não queria vingança, apenas justiça. Mas a justiça, quando chega atrasada, não poupa ninguém. Vi nos olhos dele o conflito de um filho dividido entre o amor e a decepção. Ele era meu herói, murmurava. E agora é apenas um homem comum, cheio de erros. Eu o abracei, e juntos choramos a dor de um passado que não podia mais ser consertado. As manchetes começaram a mudar. De médica injustiçada para filho do magnata enfrenta a verdade. O império dos Leal, construído com aparências, desabava diante das câmeras.
Ricardo decidiu fechar parte das clínicas e transformar os prédios em centros de reabilitação gratuitos. Se o mal nasceu daqui, é daqui que o bem precisa florescer, disse com a voz firme e o coração ferido. Enquanto ele enfrentava o mundo, eu enfrentava meu próprio espelho. Pela primeira vez, pude olhar meu reflexo sem culpa. As rugas, as marcas, os olhos cansados, tudo era prova de sobrevivência. A dor havia me transformado, mas não me endurecido. Eu era a mesma mulher que salvou um estranho na chuva. Só que agora entendia o verdadeiro sentido daquele gesto. Salvar alguém é também se redescobrir. Certa manhã, Ricardo me chamou para acompanhá-lo até o hospital, onde o pai estava internado. O Dr. Álvaro, agora frágil, havia sofrido um AVC. Eu hesitei. O nome dele ainda era um espinho cravado na memória. Não por ele, disse Ricardo, por mim. Aceitei. E enquanto caminhava pelos corredores do mesmo sistema que um dia me expulsou, senti o peso de todas as voltas que o mundo dá. Quando entrei no quarto, o tempo pareceu parar. O homem que um dia destruiu minha vida, agora mal conseguia falar. Os olhos dele, antes cheios de poder, estavam tomados por arrependimento. Ele tentou erguer a mão e eu, com o coração apertado, segurei. Me perdoa, sussurrou com esforço. Aquelas duas palavras, vindas de quem menos esperava, desarmaram anos de ódio dentro de mim. Chorei em silêncio, não por ele, mas por tudo que ficou entre nós. Disse que o perdão já não era mais um favor, era uma necessidade. Que a vida me ensinou que guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Ele fechou os olhos e respirou fundo. E naquele momento, senti que a alma dele se despedia em paz. Saí do quarto leve, como se o passado tivesse sido enterrado ali. Ricardo ficou parado na porta, em silêncio, olhando o pai adormecido. Eu encostei minha cabeça no ombro dele e disse: às vezes Deus derruba gigantes não para punir, mas para ensinar humildade. Ele chorou como uma criança, e eu o abracei. Pela primeira vez, a dor dele e a minha deixaram de ser opostas. Eram parte da mesma história, contada por duas almas que precisaram cair para se levantar. Nos dias seguintes, o Dr. Álvaro partiu. O velório foi discreto, sem repórteres, sem aplausos. Ricardo segurou minha mão o tempo todo, sem dizer nada. A despedida não foi de ódio nem de luto, foi de libertação. Eu olhei para aquele caixão e pensei que, às vezes, o fim não é tragédia, é justiça divina. Porque tudo que o orgulho constrói com mentira, o tempo derruba com verdade. Ao sair do cemitério, o sol nascia com força. Ricardo respirou fundo e me disse: o ciclo se fechou. Eu assenti. O passado finalmente descansava, e o futuro, pela primeira vez, parecia limpo. A queda do gigante não era motivo de celebração, mas de aprendizado. E ali, de mãos dadas, entendemos que o verdadeiro poder não está em vencer, está em saber perdoar. Depois do funeral, a vida pareceu desacelerar. Os dias ganharam um silêncio diferente. Não de tristeza, mas de descanso. Eu e Ricardo passamos um tempo afastados das clínicas, das câmeras, de tudo. Fomos viver um pouco do que sobrou de nós, longe dos ecos do passado. Era como respirar depois de anos debaixo d'água, como redescobrir o gosto simples da paz. Começamos a visitar o centro comunitário juntos. As crianças corriam até nós, e as mulheres me abraçavam como se eu fosse uma história viva de esperança. Ricardo olhava aquilo com admiração sincera. Você não tem noção do que representa para elas, dizia. Eu sorria, mas no fundo sabia que não era um exemplo, era apenas alguém que aprendeu a continuar, mesmo quando o mundo desaba. Com o tempo, voltei a vestir o jaleco. Não o de antes, mas um novo, simples, bordado com o nome Doutora Helena Leal. Cada vez que colocava aquele jaleco, sentia uma emoção diferente. Não era vaidade, era gratidão. Cada costura parecia feita com perdão, cada botão com fé. Eu era, de novo, aquilo que o destino tentou apagar. Uma mulher com propósito. Ricardo, por sua vez, parecia outro homem. Mais leve, mais humano. Deixou de lado os paletós caros e trocou reuniões por tardes de sol nos projetos sociais. Às vezes, eu o observava brincar com as crianças e pensava que Deus realmente tem um jeito curioso de refazer caminhos. O filho do meu inimigo agora era o homem que dividia comigo o sonho de curar o mundo. Um dia ele me levou até um terreno vazio. Aqui será o novo instituto, disse apontando o horizonte. O espaço era amplo,
e o vento soprava forte, como se anunciasse algo grandioso. Ele segurou minha mão e completou: quero construir esse lugar com você, para cuidar de quem ninguém mais quer cuidar. Senti as lágrimas virem. Não era apenas um projeto, era o recomeço da nossa história. As obras começaram e eu me envolvi em cada detalhe. Pintei paredes, ajudei nas plantas, organizei doações. Era bonito ver tanta gente acreditando em algo nascido da dor. Cada tijolo que subia parecia carregar um pedaço da minha vida sendo reconstruída. E aos poucos percebi que o renascimento não acontece de uma vez. Ele vem em pequenas vitórias diárias. Nas tardes tranquilas, eu e Ricardo sentávamos no alto da colina e observávamos o pôr do sol. Falávamos pouco, porque o silêncio entre nós dizia mais do que qualquer palavra. Ele me olhava com ternura e dizia: você é o milagre que eu nunca soube pedir. Eu sorria, tocando o colar que ele me dera, e respondia: e você é o perdão que eu nunca soube aceitar. Quando o instituto finalmente ficou pronto, inauguramos com uma pequena cerimônia. Nenhum luxo, apenas gratidão. As pessoas choravam, aplaudiam, oravam. E eu, em meio à multidão, olhei para o céu e agradeci. A chuva começou a cair, fina, leve, como naquela primeira noite. Mas dessa vez não havia frio nem medo. Havia apenas renascimento. Naquele mesmo dia, Ricardo me pediu em casamento. Simplesmente ali mesmo, no pátio do instituto. Não existe lugar mais certo que este, disse. Eu ri, chorando, e respondi: você tem certeza que quer se casar com uma ex-moradora de rua? Ele segurou meu rosto e respondeu: não, Helena. Quero me casar com a mulher que me salvou da morte e me ensinou a viver. E foi assim que a vida fechou seu ciclo. Do asfalto molhado ao altar improvisado. Da perda ao perdão, da dor ao amor. O destino, que um dia me arrancou tudo, agora me devolvia em dobro. E enquanto as luzes do instituto brilhavam ao fundo, entendi que o verdadeiro renascimento não acontece quando o passado termina. Acontece quando o amor decide começar de novo. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Não houve luxo, nem vestidos caros, nem tapete vermelho. Havia flores colhidas do jardim do instituto, crianças sorrindo e olhares emocionados. Quando caminhei até Ricardo, senti como se o mundo inteiro se calasse. Cada passo era uma lembrança, cada lágrima uma oração. Que eu não estava apenas casando, estava renascendo diante de Deus. Ele me esperava de terno claro, o mesmo sorriso que vi naquela noite chuvosa. Os olhos dele carregavam o brilho de quem atravessou o inferno e voltou com o coração limpo. Quando nossas mãos se tocaram, o tempo pareceu parar. O padre falava sobre amor e perdão, mas eu mal ouvia. Tudo o que eu conseguia sentir era a presença viva de um milagre entre nós. Ao trocar os votos, Ricardo disse: você me ensinou que a verdadeira riqueza está em amar sem esperar nada, que o perdão vale mais que qualquer herança e que a fé é o chão de quem perdeu tudo. Eu respondi com a voz embargada: e você me mostrou que até o coração mais ferido pode florescer outra vez, quando encontra abrigo no amor verdadeiro. Quando o padre nos declarou marido e mulher, o sol rompeu entre as nuvens e iluminou o pátio. As crianças correram ao nosso redor, jogando pétalas no ar. Eu ri com lágrimas nos olhos, lembrando da mulher que fui, a que dormia na calçada, abraçada ao frio e ao medo. A vida me provava que Deus nunca me abandonou. Apenas esperou o momento certo para me levantar. Depois da cerimônia, caminhamos até a praça onde tudo começou. A mesma calçada, o mesmo banco, agora cercado de flores. Sentamos juntos e ficamos em silêncio. Foi aqui que você me salvou, disse ele sorrindo. Não, respondi. Foi aqui que Deus me mostrou que ainda existia esperança. E naquele instante, o passado finalmente se calou dentro de mim. O instituto cresceu e nossa história passou a inspirar outras. Mulheres que antes viviam nas ruas começaram a estudar, trabalhar, sonhar de novo. Às vezes, eu as via rindo e me lembrava da Helena antiga, a que achava que nunca mais teria um motivo para sorrir. Agora o meu riso era o delas. A dor se transformara em ponte e o amor em cura. Ricardo se dedicava ao projeto como se fosse uma missão divina. Ele dizia que se o pai dele construiu muros, nós estávamos construindo portas. E era verdade. Cada vida recuperada ali era uma forma de redenção. À noite, quando o cansaço batia, ele me abraçava e dizia: a vida me tirou um império, mas me deu um lar. E eu sabia que aquele lar era feito de fé. Certa tarde,
Recebi uma carta anônima deixada na porta do instituto. Dentro havia apenas uma frase: "Você é prova viva de que Deus transforma tragédias em propósitos." Fiquei olhando aquelas palavras por minutos, sentindo uma paz que não cabia no peito. Entendi que a minha história já não era mais minha. Era de todos que precisavam acreditar que recomeçar é possível. Os anos passaram, e cada ruga nova no meu rosto se tornou lembrança de um milagre. Às vezes, sento na varanda do instituto e vejo o pôr do sol ao lado de Ricardo de mãos dadas. O silêncio entre nós é cheio de tudo o que vivemos. Nenhuma dor resiste ao amor quando ele é verdadeiro. E de todas as curas que encontrei, a maior foi aprender a amar sem medo. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais uma moradora de rua. Vejo uma mulher que caiu, sangrou, perdoou e venceu. O amor curou o que a injustiça destruiu. A fé restaurou o que o tempo levou. E se alguém me perguntasse qual foi o segredo, eu responderia sem hesitar: deixar Deus guiar meus passos, até encontrar o amor que tudo curou. Às vezes a vida nos arranca tudo, só para nos ensinar o valor de começar de novo. Helena perdeu o nome, a casa e a dignidade, mas nunca perdeu a fé. E quando o mundo a empurrou para o chão, foi ali, na calçada molhada, que o amor a encontrou. Não como um conto de fadas, mas como um milagre de gente comum, de alma cansada, de coração remendado. Porque a verdade é que todo ser humano carrega uma ferida, e Deus, com sua paciência infinita, usa o amor para curá-la. A dor que um dia destrói pode ser a mesma que te constrói amanhã. E o perdão, quando vem do fundo da alma, transforma até o inimigo em ponte para o recomeço. Helena e Ricardo provaram que o destino pode ser cruel, mas o amor é teimoso demais para desistir. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com quem precisa lembrar que a vida pode recomeçar. Comente aqui embaixo: você acredita que o perdão é capaz de curar até as feridas mais profundas? E se ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal, deixe seu like e ajude outras pessoas a encontrarem esperança. Porque, no fim das contas, não é sobre perder ou ganhar. É sobre aprender a amar, mesmo depois da dor. E lembre-se, cada amanhecer é uma nova chance que o céu te dá.